Açúcar. Quais os perigos do açúcar para a sua saúde? Por que a cada ano que passa as pessoas estão ingerindo cada vez mais açúcar? Nesse vídeo você vai saber. Olá pessoal, eu sou o Victor Wolff, iridologista, e esse é um canal para falarmos de saúde. Hoje nós vamos falar sobre o açúcar. Então pessoal, o açúcar ele é um dos piores ingredientes que existem aí, que está presente na alimentação das pessoas, ok? O pior deles então seria o açúcar refinado, depois o açúcar cristal, depois o açúcar demerara, depois o açúcar mascavo, tá? Todos esses são extremamente prejudiciais à saúde, ok? O que muda entre eles? O açúcar refinado, o nome já diz, né? Para ficar branco desse jeito, é preciso tirar todos os nutrientes que teriam, né, no açúcar e ele passa por um processo químico, ok? E acaba vindo uma certa química junto com o açúcar refinado. No demerara, então, vem um pouquinho mais de nutrientes e um pouco menos de química. No mascavo, um pouquinho menos de química e um pouco mais de nutrientes, e assim por diante, né? Vocês entenderam o raciocínio, ok? Mas todos eles não deveriam ser ingeridos pelo ser humano. Se a pessoa quer ter saúde, ela precisa evitar ingerir açúcar no seu dia a dia, ok? O menos pior deles seria o açúcar de coco, porque ele tem mais nutrientes, tem mais fibras, ele não gera um pico glicêmico tão forte quanto os outros, ok? Então, não afeta tanto a sua saúde, tá? Mas se for usar com moderação. Agora sim, pessoal, os açúcares, do modo geral, eles prejudicam muito a nossa saúde. E é isso que nós vamos ver agora. Então, pessoal, o principal problema do açúcar é a glicação. O que é isso? O açúcar, ele acaba, do mesmo jeito que na sua cozinha você pode fazer uma caramelização com açúcar, você acaba colando as coisas na sua cozinha, né? Dá para fazer até cola com açúcar. Então, do mesmo jeito, na hora que você ingere um alimento açucarado, esse açúcar vai ser liberado aí na sua corrente sanguínea, né? Rapidamente, e vai acabar glicando, por exemplo, a hemoglobina, tá? Que é uma molécula, uma estrutura que carrega o oxigênio no seu corpo, né? Então, para o nosso sangue ele irrigar com oxigênio todo o nosso corpo, ele faz isso através da hemoglobina. Só que o açúcar ele cola e inibe a hemoglobina e não deixa ela funcionar. Ou seja, pessoas que comem muito açúcar acabam tendo a oxigenação de todo o corpo prejudicada, tá? E essa glicação ela não ocorre só com a sua hemoglobina, não prejudica só o transporte de oxigênio, prejudica os seus nervos, então vai lá, vai atacar os seus nervos, podendo gerar neuropatias, enfim, vai atacar várias estruturas do seu corpo, a membrana das suas mitocôndrias, então vai prejudicar a produção de energia do seu corpo. E assim, então, essa glicação que ocorre quando você ingere açúcar vai prejudicar diversas estruturas do seu corpo. Outro local que é muito prejudicado no seu corpo é o pâncreas. Por quê? Porque para a glicose entrar na sua célula para ser queimada e gerar energia, ela precisa fazer isso com a atuação da insulina que é fabricada pelo pâncreas. E com esses picos, né, essas entradas com grande carga de glicose no seu corpo, o pâncreas é obrigado a produzir muita carga de insulina, então geram picos de insulina no pâncreas, que acaba forçando o funcionamento dele, ele acaba ficando exaurido nesse processo, né? As pessoas que consomem açúcar acabam forçando o seu pâncreas. E vai chegar um momento que a célula mesmo não consegue mais, já está resistente à insulina. Ou seja, fica difícil para a célula receber essa glicose para a insulina conseguir atuar. E aí nós temos a famosa resistência insulínica, né? Que leva ao quê? Leva ao diabetes. Então, os diabéticos fizeram isso, forçaram com picos de glicemia no seu corpo, colocaram muita produção de insulina, até que um ponto que a célula não consegue mais receber isso. Ela cria uma resistência à insulina. Outro órgão que vai ser afetado, pessoal, se você ingerir muito açúcar, ou se você ingerir constantemente açúcar, vai ser o seu fígado. Por quê? Porque uma parte do açúcar ela só é processada no nosso fígado.
ok? E com isso, então, acaba gerando gordura no fígado, tá? Sobrecarregando o nosso fígado e gerando gordura no fígado, que é a famosa aí, esteatose hepática, ok? Então, o fígado começa a aumentar, começa a acumular gordura. Então, as pessoas que comem açúcar ou alimentos açucarados, geralmente têm gordura no fígado, tá? E isso é uma coisa cada vez mais comum de se encontrar aí nas pessoas, porque as pessoas estão consumindo cada vez mais açúcar. Já já eu vou passar alguns dados sobre isso para vocês. Agora, uma dúvida, pessoal. Você sabe quanto é a quantidade mínima diária que você deveria comer de açúcar? Ou a necessidade de açúcar do seu corpo? 0, pessoal. Tá? O corpo humano não precisa de nenhuma grama de açúcar. O corpo fabrica a sua própria glicose, ok? Então não precisaria ser ingerido açúcar. Então, pessoal, nos últimos anos o ser humano tem ingerido cada vez mais açúcar na sua dieta, na sua alimentação. Por exemplo, antes de 1500, praticamente ninguém ingeria açúcar nenhum, tá? Em 1800, já se ingeria mais ou menos 8 quilos por ano por pessoa de açúcar, como a média mundial. Em 1900, já eram 45 quilos de açúcar por ano por pessoa. E atualmente, já está na faixa de 70 quilos de açúcar por ano por pessoa. Então, pessoal, por que isso? Porque o açúcar ele não é consumido só aquele que você vê, né? Aquele que você coloca no seu cafezinho, que você coloca no seu chá, coloca no abacate. Não é só esse. Praticamente todos os produtos industrializados têm alguma quantidade de açúcar. Você pode procurar lá no rótulo, por exemplo, você comprou uma mistura de bolo pronto, por exemplo. Você vai lá ver o primeiro ingrediente, ou seja, o que mais tem dentro daquele mix ali é açúcar. Então, às vezes tem ali 30, 40, 50 gramas de açúcar nos produtos, né? Em algumas porções. Então, o açúcar está embutido em praticamente todos os produtos industrializados, até mesmo produtos salgados. Por exemplo, se você comprar um presunto, se você comprar um pão, vai ter ali um pouco de açúcar. Agora, por que tem tanto açúcar assim em todos os produtos? O açúcar ele é barato, ele atua como conservante e ainda ele gera uma certa dependência em quem come. Então, ele estimula o consumo, né? Então, os produtos que têm açúcar vendem mais. Okay? Então, essa é uma das principais razões porque o ser humano está consumindo cada vez mais açúcar com o passar aí do tempo. Então, pessoal, existe aí uma certa epidemia silenciosa em que as pessoas estão cada vez mais doentes e consumindo cada vez mais açúcar. Se você começa a consumir cada vez mais açúcar, as suas papilas gustativas, o seu paladar se adapta a esse doce. Então, gradativamente, você vai precisando cada vez de mais açúcar numa mesma porção para se satisfazer com aquele doce. A sua flora intestinal vai se transformando, as bactérias vão mudando. Então, você vai reconfigurando todo o seu corpo, você vai criando uma certa dependência do açúcar. Então, por exemplo, às vezes as pessoas elas não conseguem pensar um dia sem um doce, não conseguem pensar um café sem açúcar, né? Então, isso tudo mostra essa dependência. Então, pessoal, o corpo humano ele não consegue lidar com tantas quantidades de toxinas de uma vez. Por quê? Porque, na verdade, o açúcar ele é uma toxina para o corpo humano. Ele não tem nenhuma utilidade. Ele intoxica, na verdade, o seu corpo, ok? Então, o corpo humano ele não foi adaptado para lidar com tamanho nível de ingestão aí de toxinas. Conforme eu expliquei para vocês, até 1500 não se ingeria nem 1 grama de açúcar por dia por pessoa. Então, toda a evolução do corpo humano antes disso não estava habituada a comer açúcar. E é por isso, então, que a gente vê aí uma série de desequilíbrios por conta dessa cada vez maior ingestão de açúcar. Então, é por isso que mais ou menos 1/3 da população atualmente já tem algum nível de obesidade, 5% da população mundial aproximadamente já é diabética e as doenças crônico-degenerativas estão cada vez mais crescendo e crescendo. Então, pessoal, até mesmo existe uma dose letal de açúcar, tá? Ela é mais ou menos 30 gramas de açúcar para cada quilo de peso da pessoa. Ou seja, uma criança, por exemplo, de 20 quilos,
que ingerisse aí 600 gramas de açúcar estaria ingerindo aí a dose letal. Agora é muito comum, às vezes as crianças comerem um pudim inteiro, que tem ali 100, às vezes 150 gramas de açúcar. Se você deixar, a criança consome tudo isso. Então está consumindo aí quase a dose letal de açúcar. Tá? Então o açúcar ele é tão tóxico para o corpo que existe uma dose letal. Né? Você pode fazer aí a conta, mas é 30 gramas de açúcar para cada quilo de peso seu. Bom pessoal, com isso eu espero estar conscientizando vocês sobre os perigos do açúcar e para que vocês reduzam ao máximo a ingestão de açúcar na vida de vocês. Então pessoal, como é que uma pessoa deixa de comer açúcar? Se quando ela nasceu, ela já recebia açúcar, muitas vezes na barriga da mãe, já estava recebendo açúcar através da alimentação da mãe, nasceu já acostumada a comer açúcar e come uma vida inteira açúcar, vai ter que haver um trabalho para a pessoa parar de comer açúcar até zerar isso no dia a dia dela. Então, como que se consegue isso? Primeiro ponto, né? Se a pessoa tiver determinação. O primeiro ponto é parar de adicionar açúcar nos seus alimentos. O segundo ponto é parar de ingerir alimentos açucarados, que tem açúcar na sua composição, tá? E você vai gradativamente reduzindo o açúcar na sua vida, fazendo com que as suas papilas gustativas se acostumem com o novo teor de açúcar por porção. Você vai, até a sua flora intestinal ela vai se modificar quando você parar de comer açúcar. Aí você vai procurando satisfazer a sua necessidade de doces, por exemplo, com coisas saudáveis, com frutas. Por exemplo, um chocolate 70% cacau, que vai ter uma grande parte de cacau para um pouquinho de açúcar. Então, você vai fazendo essa readaptação. E com o passar do tempo, você não vai precisar de doces para ter bons níveis de bem-estar, ok? Isso é um processo que vai acontecendo com você conforme você vai reduzindo o açúcar. Por exemplo, eu mesmo parei de ingerir açúcar há mais ou menos 10 anos atrás, aos meus 23 anos, e hoje, aos 33 anos, não sinto necessidade de utilizar açúcar, de ingerir alimentos com açúcar para ter bons níveis de bem-estar. Então é isso, pessoal. Se você deseja elevar aí ao máximo os seus níveis de saúde, a quantidade de açúcar deve ser o mais próxima de zero possível aí no seu dia a dia. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.